Extra. Extra. Jack, o estripador ataca novamente. Rápido como um felino, deleitando-se em sangue, um assassino brutal, escolhia as suas vítimas entre as trabalhadoras de um bairro pobre de Londres. Este criminoso que agiu em 1888, nunca foi apanhado, embora a polícia declarasse o caso encerrado. Por que o fez? Com um pedaço de rim humano enviado à polícia pelo correio, vinha uma carta. Mando metade de um rim que tirei de uma mulher, o resto eu fritei e comi. O endereço do remetente era do inferno. Estava-se no outono de 1888, e toda Londres soube imediatamente que o macabro documento vinha de Jack, o estripador, que acabara esfaquear até a morte a sua quarta vítima, conhecida como Catherine Edwards, de 43 anos. As 4 mulheres tinham sido, todas elas, vitimadas pela sociedade, órfãos quando criança, tendo que assumir papéis de adulto, logo cedo para cuidar de suas famílias, no bairro miserável conhecido por Whitechapel. A autêntica fossa de uma população pobre e miserável, era cortada por vielas, e ruas estreitas que formavam um labirinto sujo de tabernas, bordéis e antros de ópio. Menos das crianças do bairro conseguia passar dos 5 anos, e em cada pequeno quarto desse distrito coalhado de lixo, chegavam a viver 7 pessoas. Para não morrerem de fome nestas condições desesperadas, muitas jovens não tinham outra alternativa, senão começar a trabalhar logo cedo. Eram estas as mulheres que, por razões inexplicáveis, constituíam as presas do estripador, que nunca foi apanhado, nem sequer identificado. Morte no nevoeiro. A primeira vítima foi Mary Nichols, a Polly, de 42 anos, cuja garganta foi cortada na noite de 31 de agosto. Enquanto ela morria deitada no beco sujo, o assassino rasgava-lhe o abdômen com uma faca de 25 centímetros de lâmina. 8 dias depois, Darkene Chapman, de 47 anos, já enfraquecida pela tuberculose, foi morta exatamente da mesma maneira e com o mesmo tipo de arma. As pessoas lembraram-se então do assassinato de uma outra trabalhadora de Whitechapel ocorrida anteriormente. Como esta morrera apunhalada, a polícia considerou não haver ligação entre os casos, mas o público tinha opiniões diferentes, e protestou receoso, obrigando a polícia a enviar reforços para o bairro. Detetives particulares e voluntários civis alistaram-se na Comissão de Vigilância de Whitechapel, instituída por firmas comerciais londrinas preocupadas com o assunto. O medo que aumentava trouxe à tona os aspectos negativos da vida na época vitoriana. Os membros dessa sociedade bem estabelecida não se preocupavam com as condições cruéis em que viviam as camadas pobres. Numa época em que os assuntos de adultos não eram sequer mencionados, e muito menos discutidos, as chamadas pessoas da elite fingiam não ver as numerosas moradoras de ruas da cidade. No entanto, as atenções continuaram viradas para o assassino, que escrevera a primeira carta, em que se gabava de seus crimes com tinta vermelha, e a assinatura com o nome que a si próprio atribuía a Jack, o estripador. As suas afirmações sarcásticas, de que a polícia não o pegaria, pareciam fundadas, apesar de serem evidentes certos padrões dos seus crimes. Os patologistas concluíram que era canhoto e tinha bastante conhecimento em anatomia, pois obviamente sabia extrair com precisão órgãos humanos. E, pouco a pouco, verificou-se que os crimes tinham ocorrido entre 11 da noite e 4 da manhã. Mas isso não era de fato alguma prova suficiente. Os investigadores começaram a perseguir pessoas inocentes, só porque eram criminosos comuns, agressores sexuais conhecidos, ou cirurgiões ou açougueiros com perturbações mentais. Essa perseguição revelou infrutífera. Os crimes do assassino tornaram-se ainda mais audaciosos e mais tenebrosos. Aparentemente surpreendido logo depois de ter cortado a garganta de Elizabeth Street, a Long Liz, de 45 anos, o estripador desapareceu rapidamente nas brumas pouco depois da meia-noite de 30 de setembro, deixando a vítima morta, mas não mutilada. Privado de seu prazer habitual, o estripador atacou de novo passados 45 minutos. O seu alvo foi Catherine Dowes, que ele matou e estripou, tirando-lhe um pedaço de seu rim e enviando pelo correio. Inacreditavelmente, um guarda que patrulhava o local a apenas alguns metros, nada viu, e o assassino, presumivelmente sujo de sangue, conseguiu uma vez mais escapulir naquela movimentada noite de sábado, num bairro superpovoado e cheio de reforços de polícias e vigilantes prontos para o agarrarem. Um suspeito de sangue real. Durante 6 semanas seguidas, o estripador não dava sinal de vida. Entretanto, a polícia prosseguia com uma pista interessante. Na noite em que Street e Edwards tinham sido mortas, um agente detivera um cavalheiro que falava com uma trabalhadora noturna.
Ao ser interrogado, este suspeito bem-falante, deslocado em tão miserável bairro, informou ser médico e convenceu o agente a deixá-lo partir. Subitamente, espalharam-se boatos incontroláveis. Seria o criminoso um elemento da alta sociedade que, levado por qualquer louco impulso, tivesse ficado obcecado pela vida desregrada daquele bairro? Durante quase um século, um suspeito favorito dos adeptos dessa teoria foi o Duque de Clarence, neto da Rainha Vitória. Os jornais da época, contudo, nunca publicaram tais especulações, pois o Duque era o filho mais velho do herdeiro do trono, o príncipe de Gales e futuro Eduardo VII. Mas sabia-se que o Duque sofria de algum tipo de instabilidade mental, e os defensores daquela teoria apontam que ele foi internado no hospital de doentes mentais depois do último crime e nunca mais de lá saiu. O Duque morreu em 1892. E um suicídio conveniente. O mais horrível desses assassinatos teve lugar na madrugada de 10 de novembro. Às 3h45 desse dia, os vizinhos ouviram gritos provenientes do quarto de Jane Kelly, a Black Mary, que tinha apenas 24 anos. Quando a criada do senhorio entrou no quarto, já de dia, tornou-se evidente de que o estripador aproveitou a privacidade oferecida pelo alojamento da vítima. Minuciosamente tinha tirado as vísceras do cadáver, removido o coração e os rins e arrumado pelos quartos as outras partes do corpo. Este crime brutal e bizarro foi o último atribuído oficialmente a Jack, o estripador. Algumas semanas depois, a polícia encerrava o caso, sem qualquer explicação ao público perplexo. Os membros da Comissão de Vigilância de Whitechapel foram informados em particular que o assassino confessara antes de se jogar no Tâmisa. Mas até hoje a nota de suicídio nunca fora publicamente apresentada, nem o seu conteúdo revelado. Muita gente suspeita de que autoridades engendraram um embuste para protegerem o Duque de Clarence, ou algum agente de polícia. Quanto à história do homem afogado, fora realmente retirado do Tâmisa, o corpo de um suicida depois do assassinato de Black Mary Kelly. No dia 3 de dezembro, Montague John Druitt, um advogado com uma vida difícil e obcecado pela doença mental da mãe, matou-se por afogamento. A sua nota de suicídio nunca exposta ao público, podia bem ser a confissão mencionada pela polícia ao encerrar o caso. Filho de uma família aristocrática de médicos, Druitt tinha boas ligações com a alta sociedade inglesa, tendo frequentado um colégio de prestígio. Os seus confrades num clube de elite, e os ditos elitistas, que proviam das mais importantes famílias do país, e todos os que conheciam o advogado, em que ele detestava as mulheres. Em 1º de julho de 1888, a senhora Druitt foi internada em uma clínica de doenças mentais. O filho visitava-o regularmente, talvez com receio quanto à sua própria instabilidade mental. Para se dirigir à clínica, quer do seu escritório de advogado, quer de um colégio de rapazes onde era professor de educação física, Druitt tinha que passar pelo bairro de Whitechapel. Terão os receios de Druitt, conjugado com seu ódio às mulheres, produzido um monstro que se intitulava Jack, o Estripador? Para algumas pessoas, parece provável que a elite tenha utilizado seu elevado poder social para proteger o bom nome de um dos seus. Talvez tenham encorajado Druitt a se suicidar, ou até se tenham juntado para matá-lo, terminado assim com o seu vício bárbaro e insaciável. E depois, ainda segundo os defensores dessa teoria, terão convencidas as autoridades a encobrir a verdade e encerrar o caso. Suspeito de 14 assassinatos, o criminoso foi talvez o culpado apenas de 5, durante o seu reinado de terror de 3 meses. Fascinado pelo sangue, escolhendo as vítimas de forma que os locais dos crimes formassem uma cruz no mapa de Whitechapel, Jack o Estripador nunca provavelmente virá a ser identificado e muito menos compreendido. Bem pessoal, essa foi a história de hoje. Como viram, o assassino Jack o Estripador teve um cadáver a seu favor, e com isso o encerramento das investigações, ou seria mesmo essa vítima o assassino? Deixem comentários abaixo, pois ajuda no engajamento e melhoramentos das histórias futuras. Gratidão por ter assistido, e se gostou se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.